põe a sua mão, um lençol, um pano, para não arrastar e pronto. Só isso. O fundo aqui pode bater. No fundo não tem perigo, não. Ó, vou fazer o seguinte. Eu acho que nós estamos aquele lado. Acho que ele vai, né? Você vem para cá, ó. Pronto. Vai virar para lá agora? É, mas peraí, não tem que... Todo mundo de microfone mutado. Tô tentando mandar o comando de mutar todo mundo, mas tem gente que tipo, não tá rolando mutar. Não sei porquê, mas enfim. Não tem problema. E aí, como que vocês estão? Segundo, gente, o Mindmaster deu assim, muita coisa e ainda vai faltar muita coisa. Mas aí, nas outras aulas eu vou passando para vocês, não tem problema. Porque é muita coisa para passar. Não cabe em 3 aulas. Tem muita coisa para eu poder passar para vocês. Ai, tá com o celular no EAD. E eu tô aqui bem tranquila, perdendo a faculdade, mas também depois eu vejo a aula gravada. As aulas seguintes eu vou dar um pouquinho mais cedo para vocês, mas também fiquem tranquilos porque eu vou deixar gravado. Então, ó, tá tranquilíssimo. Não tem erro. O pessoal ainda tá entrando. Bom, show. Conforme o pessoal vai entrando, eu vou liberando. Deixa eu ver se tá gravando tudo bonitinho. Eu vou liberar para vocês. Eu não sei se eu libero ainda no YouTube ou se eu libero no Drive, mas aí vocês vão receber por e-mail, por WhatsApp. Fiquem tranquilíssimos. Vamos lá.
eu sempre começo me apresentando, embora muitas pessoas já me conheçam. Como às vezes eu faço tráfego pago para aumentar um pouco o alcance, para todo mundo conhecer essa coisa maravilhosa que é o branding, nem todo mundo sabe quem é a Cami, quem é a Aurea. Então, eu vou começar me apresentando. Bom, eu sou a Cami, né? Quem somos e quem sou, porque a Aurea sou eu, mas a Aurea também tem outras pessoas, tem os meus freelas e os meus funcionários. Bom, eu sou a Cami, eu tô finalizando a minha graduação, então ano que vem já estou graduada, falta só esse semestre, algumas provas e já tô tranquilaça. Então já sou graduada praticamente em marketing, né? E o foco da minha faculdade é gestão empresarial, embora eu já esteja nessa jornada de trabalhar com marketing e gestão de marca. Gestão de marca, ele tem tudo a ver com a parte mercadóloga, embora seja mais aliada à parte de gestão de negócios, que eu também vou falar um pouquinho para vocês o que é, qual que é a diferença de gestão de marca e gestão de negócios, que eu acho que todo mundo fica assim, né? Aí é onde o branding e o marketing dão as mãozinhas ali e andam juntos. Bom, então já estou há 6 anos nessa jornada, já abri agência, já fechei agência, uma vez só, tá, gente? Não foram tantas. Trabalhei CLT na área, trabalhei com um monte de gente maravilhosa e grande. Passei um monte de processo seletivo legal que eu abri mão para poder empreender. Jaguar, enfim. Isso daí é história. Mas vamos lá. Tendo em vista que eu sou eu, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem no Insta, mandem aqui no chat também, que eu tô vendo a todo momento, enquanto eu vou falando. Bom, primeiro, eu queria apresentar para vocês o que é o bendito do branding. Essa coisa maravilhosa que te impulsiona e te torna perceptível ali no mercado, né? Porque a gente sabe que marca, em todos os segmentos tem trocentas marcas diferentes. Aí você pensa, meu Deus do céu, aí vem aquele papo de mercado saturado, né? Ai, meu Deus, o mercado está saturado. Para quem propõe a fazer a diferença, né? Dentro do mercado em que você atua, no caso, não existe mercado saturado. Quando você entra para fazer diferente. Um exemplo, cara, agência de marketing branding tem um monte de agência diferente, um monte que dá até, assim, um porte, poderia me mastigar, me comer como se fosse um peixinho, mas como estou ali na gestão de marca bem feita, eu não me intimidei. Então, é basicamente isso, para vocês não se intimidarem, o branding, ele empodera mesmo a marca de vocês, mesmo que ela seja pequena. E o que o branding, ele é e o que ele propõe? Vamos lá. O branding, ele é um modelo de gestão. A gestão, ela consiste em alinhar as ações referentes ao seu posicionamento. Então, seus valores, a missão, então, tudo que a marca acredita, né? Para criar esse link entre a identidade e personalidade de marca com a imagem de marca, né? Que é o que a gente mostra para o nosso consumidor através desse link de posicionamento. Eu não sei se está todo mundo aqui que participou da minha outra consultoria, mas quem participou vai lembrar do linkzinho. Eu vou mostrar para vocês durante esse intensivo. Bom, deixa eu só recapitular o porquê que eu estou fazendo esse intensivo. Seguinte, eu acho que é a parte mais importante. Só para a gente não perder a linha de raciocínio mais para frente. Numa madrugada, que eu tenho uns insights assim, logo de madrugada, eu tenho umas ideias muito loucas, né? E eu lembro que eu levei um bloco de não sei quem, e depois eu tinha sido questionada de novo por uma pessoa, o porquê eu não postava tanto nas redes sociais. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça o tempo inteiro, né? Eu falei, cara, é possível que as pessoas elas acham que realmente ter uma marca é criar conteúdo o dia inteiro no Instagram e não sumir. Sendo que a gestão de marca, ela é macro, né? O Instagram, ele é só uma bolinha, assim, uma unha de um dedo, de um braço do que é uma gestão de marca mesmo, né? E eu falei, não é possível que as marcas, elas estão tão superficiais a esse ponto. Que é o meu medo. Quando você é uma marca superficial, acaba que você não consegue se destacar e isso implica nos seus resultados no final. Sim, o branding, ele impacta os seus resultados, principalmente os financeiros, né? Quanto mais a gente é visto e mais a gente é notado no meio de um monte de gente ali atuando no nosso mercado,
Lógico que os nossos impactos financeiros no final do mês, eles fazem a diferença, né? O cliente, ele acaba tendo a predileção de contratar a gente, porque a gente está ali se destacando, fazendo diferente, ou sei lá, só chamou a atenção dele no meio de um monte de gente que está fazendo igual, por exemplo. O branding, ele propõe diferenciação. E aí eu pensei, cara, não é possível que as marcas, elas estão pecando por conta dessa superficialidade de achar que só o Instagram vai resolver a vida delas. E não é assim. Acaba que as marcas, elas ficam superficiais. Aí, de madrugada, eu falei, cara, não é possível. Já é a segunda vez que alguém pega no meu pé porque eu não estou postando no Instagram, sendo que, cara, minha marca, ela é desse tamanho. Eu tenho gestão de equipe para fazer, financeiro, jurídico. Eu tenho um monte de coisa para fazer. E eu preciso que as pessoas entendam que mesmo eu tendo uma equipe, se eu tiver uma equipe de 100 pessoas, ainda vai ser muito para fazer e muito além do Instagram. Seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma imersão com uma ferramenta muito legal dentro. Inclusive, vocês vão ter acesso a essa ferramenta logo no final. É um bônus muito secreto. Eu preciso que as pessoas, elas tenham consciência que a marca delas é muito mais do que só o Instagram. Então, elas precisam entender que elas precisam se profissionalizar para elas impactarem o consumidor final dela, que às vezes é esse link que falta, de sair dessa bolha, né, rasgar essa bolha do Instagram para poder abrir novos horizontes mesmo, de multicanalidade, de jurídico, porque é preciso, né, um dos pilares importantes para sua marca é ser legal, né, juridicamente falando, e protegida, mas enfim, aí eu falei, eu vou criar essa imersão e ela vai ser gratuita para o pessoal se orientar com a marca deles. E aí eu quero propor que agora, entrando nesse intensivo, nessa jornada comigo, a marca de vocês vai se diferenciar. Isso não eu olhando para a marca de vocês, nem você olhando, mas para o consumidor, a marca vai ser diferente em todos os âmbitos, da gente para eles e de vocês para mim, enfim, em todos os parâmetros possíveis e perspectivas possíveis. Enfim, vamos lá. O que o branding propõe? Continuando, o branding, ele é um modelo de gestão que ele visa o seu posicionamento, né, nessa forma de se destacar no mercado, chamar a atenção do teu consumidor potencial, direcionar os seus recursos, né, porque vamos combinar que a gente não tem nem tempo nem dinheiro de sobra, então a gente precisa minimizar os impactos e a taxa de erro, né, a margem de erro, então a gente não pode ficar investindo a esmo, né, então tem que ter ali uma assertividade para fazer as ações, né, para executar as ações. Então, ele visa mesmo criar essa conexão, né, com o seu consumidor a fim de conquistar o coração dele e alcançar a fidelidade comportamental, que é um tema muito legal. Eu acho que vocês já me viram falando N vezes disso, mas a fidelidade comportamental basicamente é o nirvana, né, do branding. Para quem faz yoga e meditação sabe o que é o nirvana. O nirvana é o máximo, né? É o top of mind de qualquer coisa. É quando a marca ela consegue superar todas as expectativas, né, do seu consumidor e cativar. Então, o cara ele não vai comprar uma vez só de você, ele vai comprar de você, ele vai te indicar, ele vai passar aquilo de geração para geração. Isso também é um atributo que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, né, sobre essa questão de flexibilidade, adaptabilidade da sua marca. Inclusive para atuar em várias gerações diferentes. Tem muita gente que pergunta, cara, como é que as marcas estão anos no mercado? O que elas fizeram, né? Eu gosto muito de trazer estratégias de marcas grandes para vocês entenderem que é possível aplicar, sim, as estratégias de marcas grandes para marcas pequenas. Então, a fidelidade comportamental é isso. Quando o cara compra sempre de você, te indica, compra de você para dar para os filhos, por exemplo. E dois exemplos que eu trouxe para vocês são duas marcas bem grandes, dois âmbitos muito diferentes. Um deles é a Apple. Então, a Apple ela sempre faz grandes feitos, né, quando o assunto é uma boa gestão de marca. E o que a Apple se propõe a fazer para ter essa fidelidade comportamental do cara? Eu vou até adicionar aqui ao vivo para vocês
alguns atributos, o suporte deles é incrível. Por quê? Além do produto, né, gente? Pelo amor de Deus, vou colocar até produto. O produto deles é incrível, mas tem um valor muito alto. O valor alto que eu falo não é nem o preço. A gente sabe que se a Apple colocar amanhã no mercado um celular novo, inclusive tá para lançar, eu acho que o iPhone 12, a gente paga 50 mil reais. Assim, eu falo, a gente paga porque acaba que vira uma coisa de massa e as pessoas ficam loucas por um lançamento. A gente faz um carnê, sei lá, a gente se vira para pagar aquele valor. Não 50 mil, né? 50 mil deve ser um computador deles. Mas eles têm um valor percebido muito alto, né? Através do branding que eles conseguiram isso, né? Então, deixa eu até adicionar um tópico a mais, que é o valor percebido. Então, para vocês se valorizarem. Então, ai, Cami, nossa, eu não estou cobrando quanto eu queria, não estou conseguindo sustentar minha empresa direito, o meu cliente reclama do meu valor, tá tudo errado, eu tô achando que tá tudo errado. Cara, o branding é para você porque a gente acerta o seu valor percebido através desse modelo de gestão. Então, se você cobrar 10 mil reais, o seu cliente vai sair feliz da vida, da mesma forma que do que eles pagassem 100, né? Mas calma que não é... O motoqueiro resolveu passar bem na hora que eu estava falando. Vamos lá. Mas calma que não é fácil assim. Eu vou explicar. O valor de 100 e o valor de 10 mil, o meu professor de branding da faculdade, ele sempre falava, cara, não existe caro e não existe barato, existe efetivo. Então, quando você faz uma estratégia e você tem 100 reais para gastar naquela estratégia, aquela estratégia foi show e foi cumprida assim, de uma maneira excelente, aquele valor não foi caro. A mesma coisa, 10 mil reais. Agora, imagina o parâmetro de 100 reais mal gastos e 10 mil reais mal gastos. Cara, dinheiro mal gasto é dinheiro mal gasto, de qualquer forma. Então, não importa se são 100 reais ou 10 mil reais. Gente, se vocês tiverem dúvida, mandem no chat que eu tô olhando. Acho que vocês estão aí imersos com eu falando, que eu falo bastante, bastante. Vou até beber um pouco d'água. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão mandando aqui no chat. Deixa eu só aceitar um pessoal que tá chegando. Enfim, o valor percebido, ele ajusta essa percepção mesmo de valor. Rafa, você é incrível apenas. Ai, maravilhosa. Gente, eu amo dar aula assim ao vivo para vocês. Por isso que eu tô fazendo aqui de graça até, porque eu gosto muito mesmo. É bem aquela história, cara, você faria isso de graça? Tô fazendo, que eu gosto muito. Enfim. Aí, voltando aqui para a tour da Apple, a Apple ela tem um valor percebido muito grande. O que é esse bendito do valor percebido? É você ser percebido, independente do seu preço, vai ser sempre barato. Você fala, cara, é a Apple. Aí entra na parte da fidelidade comportamental. E tá tudo linkado. Não é à toa que eu faço as coisas no Mind Master. É porque realmente o branding ele é todo linkado. A fidelidade comportamental ela é ligada ao valor percebido e aqui é ligada ao suporte e ao produto, que é de qualidade, o suporte é de qualidade. Eu vou dar um exemplo. Eu nem lembro quem me contou essa história, eu já contei essa história há 1000 anos, mas eu não lembro quem foi que me contou, mas deve acontecer mundo afora com um monte de gente. Uma vez, um dia, alguém comprou um MacBook, se eu não me engano, e esse MacBook deu pau. Isso aconteceu já com a minha mãe, gente. Não foi um MacBook, mas foi um celular mesmo, o iPhone, que deu pau, eles deram um outro novo para ela. Mas nesse caso é um valor mais significativo, né? Porque o MacBook ele é caro. E o que aconteceu? Deu pau. A Apple poderia falar, cara, ó, foi mau uso, sei lá, me manda aqui que eu vou avaliar o que foi para ver se eu vou pensar em te devolver outro, ou sei lá, se eu vou dar arrumar uma peça. Eles poderiam falar qualquer coisa. Mas não, o que eles falaram? Cara, traz aqui na loja, a gente vai te dar um novo. Por quê? Ele poupou o tempo do cliente dele. Deu um MacBook novo pro cara. Enquanto isso, eles vão fazer lá a análise deles que tem que fazer, mas deixou o cara totalmente satisfeito. E por que isso? Aquele cara, ele paga 50 pau no computador ao valor de um carro, que vocês sabem que a Apple tem. É um valor de um carro, mas ele paga tranquilo, sabendo que ele tem um suporte, tem um bom produto. Então, ele tem um suporte e ele tem um bom produto. E isso
faz uma fidelidade comportamental. O cara, ele não tem medo de comprar na Apple, porque ele sabe que ele tá bem amparado. E eu quero muito que cada coisa que eu falar aqui, vocês guardem na cabecinha e no coração de vocês, que tudo constrói, tudo é precioso. O cara, ele está bem amparado, o produto é bom e o suporte é bom. É o básico. É o básico mesmo. A gente já está no século XXI, isso é o básico. Qualidade, atendimento é básico do básico. Bom, outra marca que tem essa fidelidade comportamental, cara, aqui tem várias outras marcas. Aqui tem Dell, aqui tem várias marcas de computador. Deixa eu ver, por exemplo, a Amazon, por exemplo. A Amazon é maravilhosa em suporte. Eles são bizarros demais. Poderia ter colocado de exemplo também, mas eu coloquei a Coca-Cola, que são dois segmentos muito distintos, para vocês verem que é realmente possível que isso aconteça. A Coca-Cola, tem o Nubank, é real. O Nubank, nossa, o Nubank, pelo amor de Deus, maravilhoso. Inclusive, tem um atributo do Nubank, eles estão muito à frente do tempo deles, né? E eles são revoltados com tudo, principalmente com a burocracia, né? Que os outros bancos se propunham. Lógico que esse mercado o mercado financeiro de banco é difícil de entrar, mas não é difícil de fazer diferente, né? Porque a gente tem meio que um oligopólio ali com grandes bancos e todos são muito iguais, enfim. Mas o Nubank, ele se propôs ali na cara e na coragem fazer diferente, principalmente essa questão de burocracia, facilidade, enfim. E basicamente isso. A Coca-Cola, ela é do ramo alimentício, ela nem sempre começou no ramo alimentício, não sei se vocês conhecem a história da Coca-Cola, mas a Coca-Cola é um remédio. Inicialmente começou com xarope. E aí, lógico, né? Quem é que ia comprar um xarope? Enfim, a indústria farmacêutica dá dinheiro, mas eu acho que eles não estavam bem colocados. E aí, eu posso até fazer um estudo de caso depois lá no meu Insta sobre, né, essa evolução da Coca-Cola. No primeiro ano, eles venderam só 45 garrafas. Então, pensem, não desistam. Coca-Cola, se a Coca-Cola vendeu 45, que hoje em dia vende, sei lá, é uma das empresas que tem, acho que o maior valuation, eles estão não sei se no top 100, mas enfim. A fidelidade comportamental da Coca-Cola, ela se estende do ramo alimentício e ela passa por estilo de vida, roupa, Coca-Cola tem roupa, tem acho que até item de decoração para casa, enfim, muita coisa, né? Então expande, inclusive isso é um atributo que eu vou mostrar para vocês dentro da marca, né? Ela tem que ser nesse quesito de expandir. Ela tem que estar muito bem apta para isso. Então, ela anda em todo o âmbito. Se bem que a Apple também, né? A Apple, ela é um estilo de vida. Ela é feita para artistas, enfim. Mas a Coca-Cola, ela foi realmente além. E a Apple, ela tá indo além, né? Com a questão do Apple Pay, com os streamings, enfim. Até porque não dá para você comprar, sei lá, 12 iPhones. Então, eles acabaram estendendo a gama de serviço deles, né? Num patamar maior para poder ter ali um dinheiro recorrente. Então, basicamente isso. Bom, o branding, ele também propõe maior percepção. E isso implica em maiores resultados. Por quê? Quando você é visto constantemente, né? Você é percebido, lógico, que é constantemente escolhido preferencialmente pelos seus clientes ideais. Então, quando você está ali sempre impactando, as pessoas vão lembrar de você, vão comprar de você, porque você está ali em destaque sempre. É isso que o branding ele propõe. Por isso que eu coloquei o nome de Branding Boost no nosso intensivo, né? Para vocês saírem daqui com a marca de vocês igual um foguete, gente. Só sucesso. Bom, para quem que é o branding, né? Que tem muita gente fala, cara, não dá para fazer branding em empresa pequena. É o que mais dá. Foguete não anda para trás. Foguete não dá ré. Depois que vai, é só sucesso. Muita gente fala que o branding, ele é só para grandes empresas. É só para Apple e para Coca-Cola. O branding, ele é tão... Como que eu posso dizer? Ele é tão flexível, ele é um modelo de gestão que ele pode ser um modelo de gestão básico, mas ele pode ser um modelo de gestão complexo, acompanhando o porte da empresa. Eu acho que quem é meu mentorado também já viu alguns projetos meus, onde eu mostro a diferença de projetos grandes, né, que eu já fiz, e projetos menores.
Então, eu já fiz projeto para artesã, que era só ela na empresa. Um projeto de branding só para ela na empresa. Vocês imaginam? Se uma artesã consegue fazer a aplicação, né, perpetuar ali aquela gestão de marca, qualquer outro porte consegue também. Inclusive, essa imersão, esse intensivo, é realmente para propor que vocês tenham autonomia de gerir a marca de vocês. Nem que, sei lá, futuramente vocês fiquem riquíssimas, que é, né? Imagina, que a gente quer. E contratem uma gestora de marca para perpetuar, mas eu acho que é muito importante que a dona da empresa, os donos da empresa, tenham aquele propósito ardendo, né, dentro do coração ali, aquela motivação para fazer aquilo crescer mais e mais, né? Bom, então é para todo e qualquer empreendedor e empreendedora que quer aumentar a sua percepção no mercado que atua. E qualquer mercado, gente. Eu recebo muita gente perguntando: você faz branding para a área XYZ? É um modelo muito abrangente. Tão abrangente que a gente só trabalha com estudo validado, a gente não trabalha com achismo. Por isso que a gente consegue trabalhar numa gama tão completa. É igual administrador. O administrador consegue administrar qualquer empresa, porque tem metodologias, enfim, ferramentas que permitem isso. Tem gente que gosta de segmentar? Tem branding que é focado, sei lá, para música, para alimentício, mas, no geral, dá para você trabalhar com tudo. E é para todo mundo também. Então, para que o branding serve? Que essa pergunta é demais. Deixa eu só finalizar o para quem, né? Então, pequenas empresas, profissionais liberais, urgências, né? Que é só você sozinha, grandes e multi. Para que é o branding? Vamos lá. A gente não tem tempo nem dinheiro para ficar desperdiçando, acho que eu já até mencionei aqui. Não dá para a gente ficar tirando recurso para onde não tem, gastando dinheiro para onde não tem. Eu sei que, como empreendedor, às vezes vocês ficam desesperados em alcançar resultado, mas se a gente para e pensa, porque eu acho que empreender tem que ter inteligência emocional, essa inteligência de saber para onde vai. E o branding, ele te orienta muito bem nisso, né? Então, ele serve para economizar os seus recursos de tempo e dinheiro. Então, ao invés de você ficar testando, quebrando cabeça, gastando dinheiro, vamos sentar, organizar, vamos direcionar. Então, para quem que é? O que eu vou vender? Como que vai ser essa venda? O que eu acredito? O que eu cultivo durante a minha jornada, né? De ter aquela marca. Basicamente isso. Só resumindo, a diferença de gestão de marca para gestão de negócios é que gestão de negócios é muito mais voltada para a questão de recursos humanos, a parte de comunicação também, mas é uma comunicação um pouco mais estratégica, a parte de gestão financeira, né? Então tem ali aquela pendência ali já mais para o dinheiro. Na próxima aula eu falo com mais precisão para vocês a diferença desses dois, entre gestão de marca e gestão de negócio. Um empreendedor, ele tem que ter a habilidade de fazer os dois, porque um anda junto com o outro. Não adianta você entrar no mercado de todo o coração, né, que o branding é bem essa questão afetiva, com toda a afetividade e não ter estratégia. Ou você ter estratégia demais, mas não tem a sensibilidade de atuar ali naquele mercado. Então, é um equilíbrio, os dois coexistem. Por isso que eu falo muito que o branding e o marketing, eles precisam coexistir. Bom, então, são esforços direcionados, né, de comunicação, de recursos, para você mirar naquele cara que realmente vai comprar de você. E a gente pode até falar um pouquinho sobre como acontece. Eu não queria voltar tanto ali para o Instagram, né, mas a gente pode conversar mais sobre durante o intensivo, a criação de conteúdo estratégico. E foi o que me incomodou para criar esse intensivo. Vocês podiam me irritar mais, né? Agora vocês vão me irritar à toa, né? Ai, nossa, irrita a Cami, que agora ela cria coisas maravilhosas quando deixa ela brava. Mas o que acontece? É lógico que a gente tem que comunicar isso em algum lugar, né? A gente não vai fazer uma estratégia e guardar pra gente. Mas não adianta a gente postar 10 vezes na semana sem uma finalidade. Então, a gente tem que ali educar, a gente tem que engajar, a gente tem que converter, a gente tem que fazer um bom funil, né, de conteúdo, porque não adianta a gente postar a esmo sem finalidade alguma. E sim, o Instagram, ele tem que ter post estratégico, é assim que acontece a conversão. Não adianta a gente postar à toa que não vai rolar. Seus clientes, eles vão ficar tão perdidos quanto.
essa questão do valor percebido é bem a questão de equiparar o quanto você cobra, o quanto o cliente valoriza o seu serviço barra produto. Gente, o branding, ele também é aliado para te orientar entre produto e serviço. Inclusive, a minha matéria da faculdade de branding era de gestão de produtos e marca. Porque, às vezes, só um produto deriva a marca inteira e vice-versa. A gente tem bastante exemplo aí, tipo, sei lá, de cotonete, por exemplo, chiclete, são todos produtos, né, que acabaram virando marcas e marcas que viraram produtos, basicamente. Isso tem um nome, eu vou lembrar e falar para vocês. Bom, basicamente é para isso que o branding serve e para isso que ele é. Esse MindMeister eu vou deixar disponível para vocês lá no grupo do Insta e mando por e-mail também, então vocês fiquem tranquilos para vocês conseguirem acompanhar depois. Vai ter material didático, Cami? Vai. Na aula bônus eu vou liberar para vocês o material didático, que é a bendita da ferramenta que eu falei, para vocês tomarem a consciência da consistência da marca de vocês, inclusive em outros âmbitos, inclusive para fazer os exercícios que eu vou passando, né? Aqui tem muita didática legal e vai ter lá dentro do workbook, desse material em PDF que eu vou mandar para vocês. Isso logo lá no final do nosso intensivo. Bom, vamos para a parte 2, que são os pilares, né? Aqui tem alguns pilares, eu coloquei pilares básicos, que é o que você precisa para começar. Lógico, aqui tem muito mais coisa. O branding, ele não são só esses 7 pilares aqui, tá, gente? Ele tem muito mais. Inclusive, quem comprou o livro sabe que eu acho que tem até mais pilares que eu coloquei, que eu trabalho. Só que o que acontece? Cada marca é uma marca. Tem marca que não precisa de 1000 pilares, porque nem vai usar direito esses pilares. Então, a gente tem, como gestor também, que ter essa noção, né, do que aquela marca vai usar ou vai deixar de usar, o que realmente é pertinente ou não. Inclusive, eu fiz isso aqui para vocês na persona. Então, o que é a bendita da persona? Então, um dos primeiros passos é a gente saber para quem vender. A gente pode colocar aqui... coloquei, acho que é proposta de valor, coloquei. Um dos primeiros passos é proposta de valor persona, ou persona e proposta de valor. Você pode tentar entrar numa dor de alguém, né? Então, aquela pessoa tem uma necessidade, eu vou criar uma proposta de valor. Ou eu tenho uma proposta de valor, eu preciso achar as pessoas que têm essa necessidade. Acontece nessas duas ordens. Então, a persona é o seguinte... A persona ela nada mais é do que o seu cliente ideal. E para que serve o cliente ideal? Novamente. Então, ela serve para a gente tocar as pessoas específicas mesmo, porque é hipersegmentado. O público-alvo, ele é mais abrangente, mas a persona ela é um recorte ali do nosso público-alvo. Precisa fazer sentido, tá, gente? Não adianta... Inclusive, eu postei esses dias sobre entender se você realmente está comunicando com quem você deveria, porque isso acontece durante a marca, né? A gestão de marca. A gente acabar saindo um pouquinho da área, né? De atingir mesmo o nosso alvo, nosso target, que é a persona / público-alvo. E eu deixei esse post, ele tá lá no meu feed, que é para entender se vocês estão mesmo atingindo quem vocês deveriam. Por isso que é muito importante entender para quem que a gente vai vender, o que a gente vai vender e como a gente vai vender. Para saber se esse triângulo, né, essa tríade, tá se comunicando entre si. Porque às vezes a gente está vendendo para uma pessoa, aquela pessoa não tem aquele problema, ou a gente está vendendo um problema para pessoas que não têm aquele problema, enfim, aí fica aquela maluquice. Como que a gente identifica que a marca não tá ali coesa, como é que tá aquela maluquice? Vou até falar o grande motivo pelos quais as pessoas me procuram. Cami, eu acho que eu posso potencializar os meus resultados, ou eu não tô tendo resultados muito bons. Qualquer coisa desse âmbito já é um indicador muito importante para mostrar que você não está tão ali no caminho que deveria. E eu acho que o branding, ele explora mesmo esse potencial das marcas de poder atingir as pessoas que elas têm o potencial de atingir com o produto que elas vendem, ou vice-versa, né? Então, para que serve a persona? A persona, ela serve para a gente tocar, né, aquelas pessoas que precisam do nosso serviço, direcionando a comunicação, né? Então, conseguimos chamar a atenção daquele pessoal. Vamos supor, eu vou falar eu como consumidora. Eu acho que as mesmas pessoas que têm a mesma
pegada que eu, por exemplo, empreendedora. Cara, quem é que não sonha ter um MacBook, né? Tô falando empreendedora, mas acho que é o sonho de todo mundo. Mas para quem empreende, principalmente na área do design, por exemplo, o MacBook ele é show de bola. Então a Apple ela faz uma comunicação voltada para mim, o produto dela é voltado para mim. Tem um design bonito, tem uma alta performance. Então a persona ela fala, é a gente, né? Eu como persona da Apple, cara, esse produto foi feito para mim, a Apple pensou em mim. É isso que a gente tem que propor para o nosso consumidor sentir. É essa percepção que a gente quer causar. A boa, porque existem más gestões, sim, gente. Alguém perguntou, nós vamos receber o link da gravação dessa aula? Sim, eu tô gravando para mandar para vocês. Inclusive o MindMeister também. Fiquem despreocupados. Bom, então a gente volta lá e pensa, cara, eu acho que a Apple fez para mim. Parece que a gente está em um relacionamento, né? Amor platônico com a marca. Quem tem marca ali preferida sabe como é que é. Então, é essa sensação, essa percepção que a gente quer causar no nosso consumidor, né? Parece que o produto foi feito para mim. E por que eu não vou comprar um negócio que foi feito para mim? Então, a persona é para isso. Para a gente entender, fazer um raio-x do seu consumidor. E nesse raio-x, a gente vai personalizar a nossa proposta de valor ou vice-versa também, porque acontece. Para isso que serve. O que é a proposta de valor, né? Proposta de valor é que produtos e serviços você tem para oferecer. Então, já que a gente tem uma persona, o que a gente vai oferecer para ela, né? Sabendo das dores. Ou vice-versa, já que a gente tem uma proposta de valor, qual que é a persona, né? O que a gente supre? Bom, deixa eu só especificar para vocês o que vai dentro de uma persona. Ó, o trabalho de um gestor, como é que é? Bom, a persona, ela tem... Deixa eu só ver se eu consigo mudar a ordem. Não. Mas, enfim. Nome, idade. Ela tem hobbies. Esses atributos eu já vou falar para vocês o que é. Ela tem personalidades que influenciam ela no dia a dia. Ela está em canais de comunicação, em redes sociais, por exemplo. Qual que é o momento de vida atual, né? Então, ela tem uma história, é uma pessoa real que existe. Ela existe. Tanto ela existe que você está tentando vender para ela. Então, isso é muito importante. Qual que é a formação, né? Quando a gente fala formação, a gente fala acadêmico. Precisa de formação? Não. Às vezes a sua persona, ela vai ser... terminou só o 2º grau ou não terminou, ou é incompleto. Depende do produto que você oferece. Então, tem que analisar todos esses pontinhos para você montar a sua persona. Qual é o cargo e a empresa que ela tem? Ou ela não tem um cargo e não tem uma empresa, a empresa é dela. Ou ela está desempregada. Então, tá vendo como tudo se encaixa? É como se fosse um grande quebra-cabeça mesmo, né? Resumo da história dessa pessoa, né? Então, que momento de vida que ela tá? Qual que é o resumo da jornada dela, por exemplo, né? Quais os principais desafios que ela está encontrando ali naquela jornada? Os comportamentos e crenças. Então, o que aquela pessoa não admite? O que ela admite? Qual que é a personalidade dela, né? De novo, essa pessoa ela precisa ter uma personalidade. A gente literalmente monta alguém. Objetivos e desafios. Então, o que ela tem de medo, quais os objetivos dela na vida, quais são os desafios, né? E a gente sempre monta a persona da seguinte forma. Eu vou resumir falando para minha persona, né? No caso, que é da Olha. A minha persona é uma empreendedora. Ela tem lá na sua faixa de 24 anos. E aí, o que acontece? Ela tá tentando empreender, ou ela já empreende, porque isso acontece, só que ela não sabe precificar, ela não sabe como que ela comunica o serviço que ela vende. Então, ela tem um grande dom, tem um grande potencial, às vezes ela tem até um grande suporte, ela tem muito investimento, só que ela não sabe direcionar os recursos. Então, como que a Ori atua na vida dela? Através de mentoria, consultoria, ou através de uma arquitetura de marca, por exemplo. A gente sempre monta a nossa persona como se ela estivesse procurando a gente. Então, fulana de tal, ela, sei lá, acabou de ser demitida e ela tem dinheiro de rescisão, sei lá, 5 mil reais de rescisão, ou ela tem a renda de 5 mil reais e ela quer investir esse dinheiro em algum lugar e
enfim, o lugar é você, o momento que ela vai te encontrar. Você tem um serviço ali que se encaixa perfeitamente na peça que faltava. É como se a sua marca realmente faltasse na vida daquele seu consumidor e ele tivesse essa percepção de que, cara, foi feito para mim, eu vou comprar. E como que a gente comunica isso, né? Aqui eu vou passar bem rapidinho por funil de conteúdo. A gente faz uma educação da sua audiência através de funil de conteúdo. Como que é essa educação, né? O funil de conteúdo, ele tem várias etapas. A sua persona, quando ela tá na conversão, ela já tá ali educadinha. Então, ela já sabe que precisa de você, e aí tem a tomada de consciência, tem a descoberta que é o topo, aí é onde ela vê que ela tem um problema, onde ela vê que o problema é quem resolve você, e aí ela vai comprar. Basicamente isso. Então, é assim que vocês vão criando conteúdo ali para as redes sociais de vocês. E fora também, pelo amor de Deus, porque a marca ela é muito mais do que só comunicação, só venda, é muito mais que isso. Tem uma estruturação por trás, enfim. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão mandando, né? Conforme os tópicos. Para que serve também a persona já tá tranquilo, já passamos por aí. Bom, agora que você tem uma persona, você vai criar uma proposta de valor, ou se você tiver uma proposta de valor, você faz um movimento inverso. Geralmente, as grandes ideias derivam daí, né? Ou de grandes problemas que você sabe como resolver, ou de problemas que precisam de resolução. São essas duas coisas que acontecem, né? A gente tem exemplo aí de várias marcas, por exemplo, a Apple mesmo, né? Cara, vamos levar um monte de gadget dentro da bolsa? Não, vamos criar um celular com calculadora, com ligação, com e-mail. Assim, você não precisa carregar mais nada, você tem tudo na palma da sua mão. Então, eles resolveram um problema ali através de um produto desse. Tá dando para entender, gente? Estão me escutando bem? Dá um sinal de vida aí. Eu sei que vocês devem estar anotando tudo, né? Mas vão falando aí comigo. Às vezes eu fico meio cega e surda no suporte. Eu não consigo ver. Tá maravilhoso. Então, fechou. Pensando na proposta de valor de vocês. Como que será entregue? Mas primeiro, antes de pensar como é que será entregue, que produto e serviço que você tem a oferecer? Tá incrível, tô anotando tudo mesmo. Gente, anotem. Mas podem ficar tranquilos que no PDF eu vou deixar um resuminho das aulas que a gente teve. Também tá gravado, então fiquem tranquilos. Vejam e revejam. Quais produtos e serviços você tem a oferecer e como que ele supre a dor, ou a necessidade, ou os objetivos, ou sei lá, ou resolve a vida da tua persona. Então, é isso que você tem que entender. Por isso que a gente faz uma persona tão bem estruturada. Ou você pode fazer uma proposta de valor muito bem estruturada. Você pode falar, eu quero criar, por exemplo, muitos serviços da Oria foram criados em movimentos inversos. Então, primeiro eu tinha muitos problemas. Aí eu ficava pensando, como é que eu vou resolver? Através de pensar na resolução, eu criei alguns serviços. Por exemplo, a mentoria. A mentoria foi de ver um mercado muito defasado, de mulheres maravilhosas, com potenciais maravilhosos. Gente, eu tive mentorado sem brincadeira, que foi merchandising da Copa do Brasil, que trabalhou no McDonald's de merchandising, gente pós-graduada. São pessoas maravilhosas, com grandes potenciais, só que precisam direcionar os esforços de forma inteligente e rentável. Então, foi aí que surgiu a mentoria, por exemplo, para poder ajudar essas pessoas, né? Como eu já estava inserida no mercado, já tinha passado muito perrengue, falei, vou ajudar vocês através da mentoria. Então, a gente tem precificação, enfim, as pessoas conseguem equiparar os preços, né, que cobram, o que vai oferecer. A gente ajusta muito a proposta de valor dentro da mentoria, por exemplo, o persona também. Mas só para vocês entenderem como que dá para encaixar o produto de vocês na vida do consumidor de vocês. Gente, eu coloquei 1 hora no Zoom. Se cair, a gente volta, mas acho que não vai. Eu só coloquei 1 hora dentro do calendário de vocês. Mas o Zoom, ele é ilimitado por aqui. Bom, depois que você estruturou tudo, o que você vai oferecer, o que você pode resolver de problema para a sua persona, né? Então, sei lá, minha persona, ela tem um problema de autoestima. Vamos jogar um exemplo muito banal. Eu falo banal, mas a gente procura conceito. Vamos lá. Uma loja de roupa.
Posso até usar a Barnes, que é a minha loja de roupa, como exemplo. Por que que eu criei a Barnes? Eu vivia navegando no Pinterest, né? Aí eu ficava, caraca, onde é que tem essas roupas, esse estilo? Tipo, são estilos que eu gosto muito, né? Mas onde é que tem? Não achava de jeito nenhum. Uma loja que vendesse naquele estilo Pinterest, não achava. E coisas básicas, só que fossem glamurosas. Então, são coisas básicas, mas que são chiques, sabe? Que tem aquela presença bem gringa. E aí que eu pensei, eu vou fazer uma curadoria incrível de peças e eu vou criar essa loja, porque eu tô sentindo a necessidade. Eu não encontro pra mim, as minhas amigas não encontram, tanto que eu postava algumas roupas minhas que eu ia garimpando de loja em loja, né, pra criar estilo. E elas sempre perguntavam de onde é, eu falei, cara, é uma oportunidade, é uma demanda. Tô tendo uma demanda, eu vou criar uma oferta. Então, a sua persona, ela é a sua demanda, a sua proposta de valor é a sua oferta. Pode acontecer um movimento inverso? Pode, super. Mas aí vocês vão alinhando e é muito importante a gente estar aqui conversando disso, porque muita gente se desespera falando, meu Deus, Cami, eu tenho um produto maravilhoso, um produto sensacional, só que eu não tenho ainda ninguém que compre. Ou eu tenho muita gente querendo comprar alguma coisa, mas eu não sei o que vender. Quem nunca, né? Acho que vocês já viram por aí. Então, alinhando esses dois pilares já é super importante. E o público-alvo também, né? Que é a parte onde a gente vende em massa. Inclusive, a persona... Eu tô falando a ordem toda inversa, mas vocês vão entender conforme eu vou linkando. Na verdade, não tem ordem, tá, gente? É que eu sou muito sistemática, eu coloquei na ordem inversa para mim, mas não tem ordem. Só que a persona, ela deriva do público-alvo. Então, é muito importante que você primeiro faça o público-alvo, né? Aquela segmentação em massa, depois hipersegmente. Então, ele tem gênero, ele tem poder aquisitivo, ele tem escolaridade, ele tem interesses. E aí, o que acontece? Eu coloquei poder aquisitivo, deixa eu só adicionar um atributo que é o seguinte. Idade, né? Faixa etária. Muito importante. Vamos supor que a minha faixa etária aqui, ela é o seguinte, de 18 a 28, eu não quero abranger muito, tá? E é importante que vocês segmentem fechadinho. 18 a 28 já é grande, mas eu vou deixar nesse ângulo aqui, nesse raio. Os principais interesses, falando para mim, né? Para minha agência, por exemplo, a minha marca, empreendedorismo. Deixa eu adicionar uma vertente que eu acho melhor. Empreendedorismo. Gestão de marca. Você vai colocar lá, vai listar os interesses do seu público-alvo. Assim, bem sem pretensão de segmentar muito, pode ir de forma bem abrangente, empreendedorismo, gestão de marcas, se no caso for moda, você vai colocar moda feminina, então não precisa se preocupar em segmentar tanto, mas também não coloque, às vezes eu recebo alguns orçamentos e eu às vezes pergunto, né, público-alvo e etc. E aí a pessoa coloca assim para mim, 15 a 50. Aí eu fico assim, meu Deus. Por que não pode ser de 15 anos a 50? Vamos supor, vamos só falar assim por alto. Você chama uma senhora de 50 anos de miga? Ou vende, sei lá, um cropped para ela, que uma menina de 18 usaria? Lógico que tem gente que é muito para frentex, mas assim, a gente está pensando em massa. Não dá para pensar que, não, mas existe exceção. Lógico que existe exceção. Você vai vender para aquela exceção se você segmentar também. Mas você está tentando atingir pessoas de a massa do maior interesse. Por isso que tem que segmentar bem justinho. Eu gosto de segmentar na hora de 18 a 28. 18 a 30 no máximo. Eu acho um parâmetro bom. Quanto mais você segmenta, gente, isso não é brincadeira, tá? Até quando você vai fazer anúncio no seu Instagram, por exemplo, vai impactar, impulsionar, não, fazer tráfego pago, a primeira coisa que o seu gestor de tráfego vai perguntar é, qual que é a sua persona?
porque ele vai colocar esses interesses aqui, ele vai colocar a faixa etária, e isso daqui, tudo isso daqui que a gente está fazendo, direciona para a gente captar aquelas pessoas que são realmente qualificadas para comprar do nosso produto. Não adianta a gente querer ser conhecido se a gente não é conhecido nem para quem é nosso potencial consumidor. Então, a gente está fazendo tudo, mas não está fazendo nada. Então, a gente está tentando atingir um monte de gente e não está atingindo nem quem interessa para a gente vender. Então, não sintam medo se vocês acham que segmentar e direcionar e criar público-alvo vai limitar vocês, porque, pelo contrário, vai aumentar as chances de dar certo. Quando a gente vende para todo mundo, a gente não vende para ninguém, porque a gente não toca as pessoas de forma profunda. Agora, quando a gente direciona a comunicação, alinha a comunicação, a gente literalmente consegue tocar as pessoas de uma forma mais profunda. O exemplo disso é, por exemplo, a The Hype. Eu tenho esse aqui até no escritório, parado para tudo quanto é lugar. Eu amo eles. Só que minha mãe não gostaria da The Hype, eu acho. Porque não é o público. Ela já é mais velha. Ela não é tão velha, mas já é mais velha. A geração já é outra, entendeu? Então, ela não vai nem se apetecer se ela ver as coisas. Coisas que eu surto quando eu vejo, que eu não tô sem os adesivos. Mas eu surto quando eu vejo as coisas da The Hype. Minha mãe ia falar, que bom, legal. Então, pensa se vocês querem realmente atingir clientes potenciais que são fervorosos em adquirir o seu serviço, que eles vão realmente, ficarem ali aquecidos para consumir do seu produto, do seu serviço, ou se vocês querem aquele cliente que fala, legal. E pagar por isso, né? Porque a gente paga para impressão, né? Que é pior, pagar por quem não tem interesse. É tipo amor platônico, né? A gente tá ali investido no crush, o crush não quer saber da gente. Então, investe ali, principalmente dinheiro, em quem quer saber de você. Em verdadeiros branding crushes. Inclusive, é spoiler, não posso falar sobre isso. Mas até registrei o termo, porque vai vir um negócio muito legal por aí com esse nome. Então, a gente vai falar ali dos principais interesses, a escolaridade, se a pessoa é formada ou não é formada, ela é superior incompleto, ela tem curso de línguas, por exemplo, se tiver a ver, ali com o seu segmento, se isso for realmente importante, às vezes você é uma escola, por exemplo, de línguas. Cara, que parâmetro que ela parou ali na escola de línguas, né? Então, a gente é uma escola de línguas, por exemplo, para pessoas que são mais velhas, que a dificuldade de absorção de conhecimento é um pouco mais difícil, né? Até por fatores mesmo de ciência, enfim, mas o tempo. Então, como é que é a escolaridade dessa pessoa, né? Como é que é o curso de línguas dela? Ela parou em algum momento? A gente vai dar continuidade? Vai ter teste? Não vai? Então, são detalhes que precisam muito ser pensados. Por isso que a gente fala, cara, como é que vocês acham que marca é só ter um arroba no Instagram e CNPJ? É muito mais que isso. Muito, muito mais mesmo. E aí, tá aqui a resposta, gente. Por que eu não tô tão assídua nas redes sociais, assim? Ou quando eu posto, às vezes demora uma semana, mas eu posto um negócio que o pessoal fica louco. Porque eu tô ali postando de forma qualitativa. Então, eu quero chegar em algum lugar com aquele post. Não adianta eu postar 10 vezes coisas que minha audiência não vai nem perceber. É uma coisa de forma estratégica mesmo, né? Até porque eu não posso ficar exausta, né? Cansada, por exemplo. De gastar todos os meus recursos, ou falir porque gastei recurso de dinheiro, ou me entupir de coisa porque eu fali o meu recurso de tempo, por exemplo. Então, o branding, ele direciona mesmo os recursos. Então, o público-alvo, ele vai ter um gênero, um poder aquisitivo, né, uma classe pertencente. E, gente, de novo, público-alvo e persona não é achismo, tá? O público-alvo a gente vai pesquisar, a gente vai validar, então a gente vai montar bonitinho, ó, o gênero. Então, eu vou atender mais o gênero feminino, ou eu vou atender gênero neutro, por exemplo, eu não vou ter essa divisão de gêneros. Eu escolhi ser uma marca cool para frente, eu vou fazer peças que sejam, por exemplo, usáveis para homem, para mulher, whatever, bem mais estiloso, enfim. Não vai ter essa distinção, por exemplo. Bom, então vocês vão lá colocar bonitinho, e aí eu vou até ensinar vocês como é que vocês vão validar isso. Lógico que precisa ali de um pouco mais de
aptidão nessa área de gestão para poder bater, fazer essa análise de dados, mas eu acho que eu posso dar um norte para vocês quanto a isso. Poder aquisitivo, então vocês vão colocar, eu quero atender classe A, B. Mas aí tem outra coisa que vocês precisam prestar muita atenção, gente. Eu vou ensinar agora. Aconteceu uma vez, não, várias vezes. Às vezes eu estou criando ali um planejamento estrutural de branding para o cliente e ele refuta alguma coisa, tipo, não, mas eu tinha falado, sei lá, no briefing, que eu queria atender o público mais C e B, por exemplo. Deixa eu mudar, vamos colocar C e B. Só que aquele ticket do cara, o ticket de venda dele, né, vamos lá, o produto dele, vamos supor que vende, sei lá, um treinamento. O treinamento dele não contempla essa renda desse pessoal classe B e C. É muito alto o valor. As pessoas vão se assustar, porque elas não vão querer gastar o salário todo delas ali. Aí, como é que a gente quebra a objeção de venda, né? Quando a gente está ali criando. Beleza, fulano, você quer muito atender esse público, mas você não está entrando ali naquele gap de mercado, não dá certo. Gente, tem alguém desenhando na tela. Não sei quem é, mas enfim. Você não vai dar certo de você entrar naquele meio, porque as pessoas não vão comprar, é um valor muito significativo. Por exemplo, a Apple ela tem um valor percebido tão alto que elas entram facilmente na classe B e C. B, tranquilo, mas na classe C eles entram facilmente. Como que eles fazem isso? Facilitando o pagamento. Nem eles, né, facilitando o pagamento, mas, por exemplo, eles distribuíram para Casas Bahia que conseguem fazer um crediário. Então, eles quebraram a objeção de venda quando o quesito era preço, facilitou o pagamento para as pessoas. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Eles fizeram na tela. Clear. Não. Enfim. Vamos lá. Então, basicamente isso. As pessoas elas têm que ter essa quebra de objeção, né? Quando o valor foi muito alto, enfim. E por aí vai. Aí, voltando para a questão da persona e como é que a gente valida esses dados? Como é que a gente faz para validar os dados quando a gente já estabeleceu ali o que a gente acha? Acha bem entre aspas. Quando a gente monta um produto, um serviço, enfim, a gente já sabe para quem que aquilo vai servir. Basicamente, assim, por alto. No branding, a gente vai só sintetizar e alinhar. E isso é perpétuo, tá, gente? É pro resto da marca de vocês. Por quê? Eu vou explicar mais pra frente, mas as coisas mudam demais. Então, às vezes, a geração mudou e os hábitos de consumo também, os interesses também. Por mais que seu produto seja o mesmo, ou não seja o mesmo, ou a marca seja a mesma, tem que ter essa flexibilidade de perpetuar, né, a gestão, ali, esse modelo de gestão. Enfim. Bom, estabeleceu lá, como é que eu sei que as empreendedoras de 18 a 28 estão ali consumindo, né? Além de eu já ter esses dados dentro da minha empresa, saber que realmente eu vendo para essas pessoas e para elas que eu comunico, né? Então, que eu tô ali assertivo, a gente vai fazer pesquisas para entender onde é que está o maior volume de empreendedorismo. Vamos entrar, sei lá, no Sebrae. Quantas pessoas estão abrindo? A gente vai atrás de dados. Dados, validados, não é achismo. A persona não é um amigo seu, não é a sua namorada, a persona não é seu vizinho, não é. A gente tem que entender como se movimenta mercadologicamente, como que é o hábito de consumo da grande massa. Porque não adianta você vender para 10 pessoas. A gente quer expandir, né? Fico pensando, se eu vender para 10 pessoas, ou se vocês venderem para 10 pessoas, é muito pouco. Pode ser que, sei lá, o serviço de vocês seja um ticket alto? Pode, mas enfim, 10 ainda é muito pouco para uma vida útil grande de marca, né? A gente estabelece aí que a vida útil de marca vai de 5 a 10 anos, tem marcas que até menos, enfim, depende muito de onde elas estão inseridas. Mas tem que validar. Então, será que realmente essa faixa etária de 18 a 28 está ali num grande volume de empreendimento? Será que são esses mesmos os interesses? Onde é que a gente valida esses dados? Eu vou até colocar um cardzinho a mais. Geralmente eu valido os dados no... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. No Serasa, por incrível que pareça, o Serasa ele tem muito dado de consumo.
IBGE, faz pesquisa. Tem muito site. Vamos colocar. Tem a Folha, que ela tem muito artigo legal para você ler sobre consumo. Tem o Mind Miners, acho que assim que escreve. Nossa, não vou lembrar de cabeça todos os órgãos, mas eu posso colocar depois para vocês. E validem os dados, ver se realmente tudo isso daqui, se todos os artigos, né, já publicados, todas as pesquisas já feitas, realmente estão nesse parâmetro aqui, né? Se a gente não está pensando muito alto ou muito baixo. Que, de novo, a gente está tentando, né, economizar tempo e dinheiro, enfim. Bom, partindo do público-alvo e persona. Outra coisa que eu queria falar do público-alvo é o seguinte: quando a gente faz um público-alvo, a persona, ela é um recorte muito hipersegmentado, ela tem que estar aqui nesse parâmetro, tá? Então, por exemplo, se aqui é de 18 a 28, eu coloco, sei lá, 24, que é ali no meio. A renda dela varia de 3.000 a 6.500, por exemplo, a um MEI. Então, será que tá certo? Aí eu coloquei o cargo dela aqui. Será que realmente ela é uma MEI, por exemplo? Então, tá tudo bonitinho? Tá tudo condizente? E, cara, é uma coisa que vocês vão estudar e voltar, estudar, para ver se tá batendo bonitinho. Depois, alinhar a estratégia lá de funil de conteúdo. Vai ser conteúdo, sei lá, pelo YouTube, porque o seu maior público tá no YouTube. Ou, por exemplo, se é muito corporativo, será que esse pessoal tá muito no LinkedIn? Se eu vendo corporativo, vou criar um funil de conteúdo para o LinkedIn. Vou chamar eles para e-mail marketing, porque corporativo tem essa tendência, né? Então, é entender ali onde seu público tá para você poder falar: oi, fulano, tudo bem? Tô aqui, eu tenho essa solução para te vender. Para vocês serem percebidos, sejam vistos. Isso daqui é uma frase muito significativa para mim. Esses dias foi uma coisa que a minha psicóloga falou. Eu falei, cara, isso é sensacional. Nem era esse contexto, mas era sobre ser vista, né? Sobre ser notada. Eu falei, show demais. Que o branding, ele é muito isso, né? De ser visto e ser visto de uma forma estratégica. Bom, em relação aos atributos, deixa eu só sintetizar para vocês, para não ficar vago. Mas esses atributos que eu coloco, racional e emocional, são pilares que eu gosto de trabalhar, que é o seguinte: quais atributos racionais fazem o seu consumidor comprar do seu produto ou serviço? E quais os emocionais que fazem ele gerar essa conversão, né? Então, sei lá, emocional é quando a gente fala da questão mais impulsiva, né? Então, por que eu compro um celular? Porque tá na moda, porque tá todo mundo comprando. Isso é um atributo emocional. Racional, porque é um celular mais atual, porque é um upgrade. E na psicologia do consumo, a gente fala que o atributo racional briga muito com o emocional e vice-versa. Na verdade, o emocional, ele tenta muito convencer o racional para gerar a compra, né? Mas aí já é muito além, já é neuromarketing. Eu tô aqui já viajando muito além, mas só para vocês entenderem. Bom, agora que a gente já sabe para quem vender e o que vender, como é que a gente vai comunicar isso, né? Então, a linguagem verbal, né? A regionalidade, as gírias, os verbos, né? A gente vai falar como equipe ou vai falar como uma pessoa só, né? Primeira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural, por exemplo, né? Personalidade verbal, você vai falar de forma dinâmica, didática ou mais técnico. Aí, de novo, se a gente fala de um tom de voz mais técnico, a gente tem que lembrar que a nossa persona tem uma formação aqui, né? A gente tem que lembrar que ela tem escolaridade ou não tem. Então, se ela não tem, a gente tem que falar de um tom de voz um pouco mais traduzido, de uma forma mais didática. Ou se ela tem, a gente consegue falar de uma forma mais técnica. Tem muita gente que é contra falar de forma técnica. Eu gosto muito dessa tradução, do técnico para o didático. Por isso que todo mundo gosta muito da hora. Eu recebo mensagem toda semana: nossa, Cami, você fez um negócio tão difícil, parece tão fácil, por conta da síntese. Tem muita gente que não gosta porque fala que atrai pessoas do mesmo nicho. Mas por que pessoas do mesmo nicho não são um mercado para você entrar? Para dar mentoria ou consultoria para eles? Que segredo de estado assim que você guarda que não dá para compartilhar com eles? A gente já está no século XXI, as pessoas não guardam mais as coisas. É a hora de externalizar, principalmente bastidores, processos de produção.
Por isso que a gente fala de DNA de marca. Não adianta, DNA não dá para copiar. Então, a pessoa ela pode montar uma marca igualzinha à sua. Primeiro, as pessoas elas notam que tá igual, então seu público sabe. A primeira coisa que vão fazer é mandar print para você lá no seu Instagram, falar: ó, fulano tá tentando ser igual a você, hein? Mesma coisa. Até porque quem copia não tem um repertório tão bom. Então, eles vão copiar na cara dura. Eles não têm essa expansão, essa consciência de buscar conteúdo, referência. Ela já está ali na zona de conforto dela. Então, vocês fiquem tranquilos nessa vertente de cópia, de abrir ou não, de falar de forma técnica e atrair pessoas do mesmo nicho que você, concorrentes, por exemplo, que isso também é mercado, dá para vocês atuarem. Eu não acredito em concorrência propriamente dito, né? Mas eu atendo muita gente no mesmo nicho que eu para ensinar. Isso para mim é valioso. Falo que tudo constrói. Então, mesmo falando de forma técnica e didática, muita gente me vê como referência até da mesma área. Inclusive, as pessoas da mesma área me indicam para serviços que elas não prestam. Então, é bizarro. Você cria uma solidez ali no seu mercado. E isso vai muito além de concorrência. Lógico que tem mercados que assim não dá, mas você tem que estar seguro da sua proposta de valor, do seu branding, da sua gestão de marca. Então, você pode estar ali seguro e falar: cara, fulano fez igual a mim, ou sei lá, tem um concorrente que está fazendo muito igual, mas está fazendo mais barato. Realmente, vamos parar para pensar, realmente você quer conquistar aquela persona que está pagando mais barato? Num cara que está fazendo igual a você? Ele está sendo conivente com uma cópia explícita, por exemplo, e está comprando lá porque é mais barato. Aquele cara, ele está atrás de preço. A gente tem que parar para pensar, a gente quer realmente atender quem olha para preço e não para valor percebido, para entrega, para conceito? Então, são essas pessoas que a gente quer trabalhar, que a gente quer vender o nosso produto barra serviço. Eu vejo que essa questão de concorrência é muita insegurança também. Ah, mas eu vou perder venda. Cara, não vai. Quem quer comprar de você, compra de você. É isso. Não tem outro. E se tiver uma jornada de venda muito grande, talvez até seja um fator para procurar outra pessoa, mas aí são coisas que dá para alinhar. Não é porque existe a concorrência, é porque foi um processo falho dentro da tua marca. Não é porque a marca do outro é mais atrativa. É porque ele queria comprar de você, mas em algum momento não foi muito legal, e aí ele falou: ai, não, vou ter que recorrer. Mas, de novo, você foi a primeira opção dele. Então, é isso que vocês têm que colocar na mente. Bom, voltando no atributo de tom de voz, o que acontece? A gente não, voltando, né, para a persona público-alvo, a gente não fala com uma senhora de 60 anos da mesma forma que a gente fala com uma adolescente de 15, por exemplo. Por isso que a gente visa direcionar a comunicação, para atrair essas pessoas, né? Eu sempre falo que cuidar do jardim para as borboletas virem. Então, basicamente isso. A missão, que eu acho que todo mundo tem dúvida, né? Esse bendito missão, visão, valores, todo mundo fala: ai, meu Deus, quais as missões, visões e valores que eu tenho que ter dentro da minha empresa? Vamos lá. A missão, ela conta um pouquinho da onde a gente veio e para que a gente veio. Então, por que a gente está fazendo o que a gente faz? Né? Por que a gente está aqui? E ela é fixa, tá? Ela quase não muda. Para deixar claro. Agora, a visão, ela pode ser perpétua, renova a cada projeto barra cliente, ou ela pode ser mutável. Ao longo do tempo, ela se renova. Como é que ela se renova? Assim que você chegou naquela meta, né? Por exemplo, eu quero revolucionar o mercado que eu atuo através da minha missão, né? Que é o que eu estou fazendo. Conseguir chegar naquele patamar, você pode mudar a sua visão, porque você já alcançou aquilo. Ou se ela é perpétua, né? Ela renova a cada projeto ou cliente. Então, a nossa visão é tornar as marcas atrativas através de cada projeto, enfim, tangibilizar sonhos. Então, ela é perpétua. Cada vez que você fecha um contrato, aquela visão se renova e você vai continuar perpetuando, né, a cada cliente barra projeto. Você pode ter os dois? Pode. A visão muda conforme, né, você vai mudando, ou talvez no rebranding que seja, né? Quando é que acontece um rebranding? Gente,
muita gente confunde o branding em fazer uma vez só e quando tiver que ajustar o rebranding. Cara, o rebranding, tem gente que faz o rebranding de tudo, né? Mas esses ajustes mínimos fazem parte da gestão de marca. Então, quando você vai ajustar a sua visão, ela não é um rebranding total. Você só está ajustando ali a visão, você está, né, aparando as arestas. Ou você vai ajustar a persona também. Agora, se é uma coisa muito revolucionária, aí sim, você vai fazer, vai mudar tudo, vai anunciar ali para sua audiência, tudo certinho. Os valores se refere à cultura, né? Então, como vamos? Então, o que a gente cultiva durante a jornada da missão, que é o ponto A, até a visão, que é o ponto B. Então, os valores, eles são o caminho, né? Quem que a gente vai cativar, como é que a gente vai aplicar tudo isso durante a jornada entre um ponto e outro. Bom, basicamente isso. Esses são pilares de identidade de marca. Gente, isso daqui é o básico do básico. Tem muita coisa a mais. Tem livros e livros de branding que citam trocentos outros, mas eu acho que para vocês começarem, não adianta eu enfiar trocentos pilares diferentes, porque vocês têm que começar pelo menos com o básico, né, para poder depois ir evoluindo. Então, basicamente isso. Bom, elementos para sua marca ser ali uma marca sólida / consistente, uma marca que é notável, uma marca que está prosperando. Depois eu vou fazer uma enquete lá no Insta, se vocês são times ufa, entendi, ou time não entende nada, para a gente ir alinhando e, inclusive, durante aqui o intensivo, para saber se vocês estão ali na pegada de entender mesmo que não está entendendo nada, que aí a gente vai alinhando. Bom, a sua marca, ela precisa ser memorável, né? Que é isso, Cani? Ela é facilmente reconhecida e facilmente lembrada. Quem é que não vê um post verde e rosa, ou vermelho e rosa, e não lembra da Olia, ou sei lá que cor que seja? Tem o azul e o vermelho também, que eu uso muito, o azul clarinho, que é esse aqui que está nos subs. Ou só ou a forma como eu falo com as pessoas, ou, por exemplo, quem é que não vê verde e lembra da Starbucks, por exemplo, ou Spotify? Então, as marcas, elas são facilmente reconhecidas e facilmente lembradas dentro do seu cotidiano, através de elementos visuais, né, da linguagem visual de marca, enfim. Então, esse é um atributo chave ali para marca tá show. Agradável, né? Então, divertido e interessante, visualmente e na personalidade. São marcas que a gente curte ter por perto. Então, são marcas que realmente são ali boas de ter por perto, úteis de ter por perto. São marcas agradáveis, literalmente, de ter por perto. Adaptáveis, né? Elas são flexíveis e atemporais. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, ela tem que ser flexível e atemporal. A gente viu agora nesse período da pandemia, eu nem atualizei os dados, gente, mas a última vez que eu vi, eu não lembro nem o mês que foi, mas faz uns 3 meses já, basicamente, mais de 1 milhão de empresas fecharam no Brasil na pandemia, nos 5, acho que primeiros meses, 4 meses. E esse número de empresas fechadas era o que a gente demorava para fechar, são dados do Sebrae, em 5 anos. Então, você imagina que a gente fechou em 4, 5 meses um número de empresas que a gente demoraria 5 anos para fechar. Porque as empresas, elas não são sustentáveis, às vezes elas não têm literalmente uma sustentabilidade, né, para manter o caixa ali operando em momentos de tensão, por exemplo, porque a gente fala que ninguém esperava, lógico, uma pandemia, né, mas outras circunstâncias poderiam acontecer, crises de mercados focadas, né, de qualquer forma, aquelas empresas, a gente está suscetível a passar por perrengues, né, quem é empreendedor sabe que nada é estável nesse mercado. Bom, só as marcas que têm alta flexibilidade e capacidade de adaptação sobrevivem durante eras e agradam diversas gerações. Então, vocês têm que estar aberto a mudanças e possíveis evoluções e adaptações para vocês conseguirem agradar todo mundo e perpetuar a marca de vocês por muito tempo e, consequentemente, rentabilizar, né, gente? Porque quanto mais a marca está no mercado, mais relevante ela é, mais dinheiros, né? Porque no final a gente está aqui mesmo por dinheiro, só que eu acho que a gente pode fazer de uma forma muito mais
significativa para o outro. O branding, ele propõe justamente essa empatia na construção. Aí entra a parte do significativo, né? A sua marca, ela precisa impactar e propor revolução ao seu consumidor, que é o que a gente falou na persona. Cara, o seu cliente te perceber da seguinte forma. Essa marca foi feita para mim. Eu olhei a The Hype e eu achei isso. Eu falei, não, era tudo que eu queria falar. E nunca consegui. Não tive nem a coragem, nem a oportunidade de falar. Então, eles falaram para mim, essa marca caiu do céu, foi criada para mim. Então, esse impacto de, cara, como é que eu vivi sem isso? A gente fica pensando, como é que a gente viveu um dia sem celular? É porque as marcas que produzem esse tipo de aparato, né, elas são significativas na nossa vida, até porque a gente deu essa significância para elas, né? Essa relevância. Extensível. Ela precisa ser escalável, precisa agregar em vários âmbitos, né, ofertas, então, para logo ser adaptável, que a gente já falou, que é a questão da Coca-Cola. Então, ela é um estilo de vida, mas ela também é um alimentício, ela tem marca de roupa. Lógico, você precisa fazer tudo dentro dessa marca? Não. Primeiramente, no primeiro ponto, você não precisa fazer nada disso. Você precisa ter o básico, né, ali dentro da sua marca. Não precisa criar uma multinacional com diversas coisas que vai dar errado. Inclusive, acho que dentro do podcast com o Pedro, ele tinha dado um exemplo de uma marca, acho que era uma marca de frigorífico, não lembro se era a Sadia, mas a Sadia, ela quis flexibilizar a marca ali, né? Ela foi tentar a elasticidade do mercado, criando uma companhia aérea. Aí você fica pensando, caraca, o que é que tem a ver, né? Tipo, carne com voar. Mas enfim, não deu certo, né? A gente já sabe o fim da história. Testar a elasticidade, o elástico arrebentou na cara deles, basicamente. Bom, basicamente isso. E a sua marca, ela não precisa ser extensível a ponto que ela precisa ter 1 milhão de coisas logo de início, mas ao longo do tempo você pensa grande, né? Como se ela fosse ampliar para várias vertentes, que a gente nunca sabe do dia da manhã. E aí volta de novo, né, para a parte do adaptável. A gente tem que realmente se adaptar, então ela precisa ser extensível para ser adaptada. Aí entra no âmbito de protegida. Ela precisa ser única. E como é que uma marca, assim, nesse âmbito de protegida tem vários âmbitos, mas falando basicamente dessa parte de, por exemplo, registro de marca, se a gente está direcionando esforços e aí aparecem duas marcas, aconteceu comigo esses dias, né? Tô aqui na minha luta, direcionando esforços para empreendedores de uma forma totalmente diferente, né? Com os meus serviços, e apareceu outra Aurea Branding. O mesmo segmento, o mesmo nome, a única diferença é que tinha de outro país. Eu vou entrar com recurso para refutar, já pedi para a pessoa denunciar. Só que o que acontece quando outras marcas entram na jogada? Inclusive, esse é em economia política, isso é um atributo, né? Que é a barreira alta para você acabar fazendo a mesma coisa, né? Que é o que difere ali a concorrência, enfim. As marcas, elas precisam ser únicas de alguma forma. Se é para uma tecnologia, uma patente, por exemplo. Então, quando alguém entra no mercado e fazendo a mesma coisa que eu, com o mesmo nome que eu, caramba, e aí? O que vai acontecer? Por isso que o INPI, ele indefere marcas parecidas, enfim. Porque quando a gente está ali direcionando esforços, dá uma concorrência desleal, né? Você está ali fazendo o teu trampo e está direcionando esforços, mas aí tem outra pessoa que às vezes vai colher os frutos que você está plantando, porque tem o mesmo nome que você, por exemplo, né? Então, ela precisa estar protegida, e não só nessa questão de patente e registro, tá, gente? Mas protegida juridicamente. Então, ela precisa estar ali dentro de todos os conformes. Bom, como que a gente vai fazer tudo isso? A gente já está aqui na etapa final. A aula foi até mais de 1 hora, foi 1h20, mas vai passar ainda um pouquinho, que eu tenho bastante coisa para mostrar. Mas o branding, ele é uma coisa muito, muito complexa. A gente acaba nem tendo tanto tempo. Aí eu separei em 3 módulos que dá para vocês captarem, basicamente. Bom, como é que a gente vai implementar tudo isso, né? Eu já dei até uns spoilers ali para vocês montarem persona, missão, visão, valores. Mas aí você fala, Cami, eu não sei como é que eu vou começar, minha persona, eu não sei como é que eu vou fazer.
Então, vamos analisar os recursos. O que você tem aí agora? Para pensar um pouco. Quais são os clientes atuais? Como eles lidam com o que você oferece? Como eles se sentem com a comunicação? Quais os maiores feedbacks, né? O que eles apontam muito no feedback? Eu gosto sempre de dar um formulário depois que o cliente faz algum projeto comigo, perguntando se ele gostou do processo, da comunicação, como que ele melhoraria aquilo, né? Se o preço tá legal, se o investimento era esperado. Então, eu faço várias perguntas qualitativas, né? Ele não responde só assim, não. Ele me fala o que poderia melhorar sobre a perspectiva dele. Até para a gente fazer essa síntese do que era dele e o que é meu realmente como marca, né? Eles se sentem satisfeitos ao pagar o que eles pagam? Então, para quem tem aquele problema, né, de valor percebido ali, que o cliente não quer pagar o quanto eu estou me propondo, e quando eu aumento o valor não tem um orçamento. Por que isso acontece? Se aumentou o valor, mas o que mudou ali na proposta, né? Se mudou algum processo interno, ou você aumentou, realmente estava em disparidade ali o valor, você teve que ajustar, mas ninguém te procurou, porque, enfim, você já estava ali inserida num âmbito que as pessoas já estavam confortáveis de pagar barato. O que aconteceu? Então, o branding, ele é isso, é esse pegar dos recursos, né? Para a gente ver o que está bom, o que não está, o que pode ser alinhado. Por isso que é perpétuo. A gente está sempre alinhando a comunicação, os processos, enfim. Você vai analisar todos os seus recursos. Qual que é a sua proposta de valor atual, né? O que você já oferece? Quais os resultados disso, né? Você está satisfeita com os resultados que seus clientes têm, ou vocês acham que podem melhorar os resultados da sua empresa e o que você oferece para os seus clientes, por exemplo? Como eles se sentem, né? O valor percebido e a proposta de valor na perspectiva deles. É muito importante que a gente tenha a empatia de ouvir os clientes nesse âmbito. Canais de comunicação e pontos de contatos atuais. Então, vamos lá. Onde a minha marca está inserida? Onde ela não está, mas pode estar e tinha que estar, né? Porque a gente, de novo, vendo lá a persona, a gente tem que entender onde é que eles estão para a gente falar com eles da forma correta. Então, basicamente isso. Onde os meus potenciais compradores estão? Todas essas perguntas eu quero que vocês realmente se façam e, se puder, escrevam elas e respondam elas, para sintetizar mesmo, colocar assim na ponta do lápis. Bom, aí a gente vai para pesquisa, né? O que pode melhorar nos recursos que eu já tenho? Você pode perguntar isso para os seus clientes, você pode perguntar isso, sei lá, para uma mentora que você tem, uma consultora, para colegas de profissão, por exemplo, se vocês têm um bom networking. Quais os recursos eu ainda preciso para melhorar? Então, tudo isso que a gente aqui já tomou a consciência, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu já tenho ou o que eu preciso ter para melhorar? Aí vocês vão validar, né? Então, assim que você tiver tudo organizado, a gente vai colocar em prática, inclusive aqui durante o intensivo. Então, através dos dados, de novo, nada é achismo, né? Então, constantemente a gente vai recolher dados e feedbacks dos clientes para saber se os recursos e as implementações, elas estão mesmo sendo um diferencial para a equipe e para os clientes, tá? Porque tem isso, tem gente que tem equipe também. É muito importante entender como que a sua equipe está perante tudo isso. Eu trabalho com mais pessoas aqui dentro da agência, né, durante os processos, e durante toda a construção, né, dos serviços, porque eles são alinhados o tempo inteiro, né, eles são ali adaptáveis. A gente teve alguns problemas, e esses problemas foram identificados, na maioria das vezes, por outros funcionários. Cara, então, não tá muito assertivo aqui, esse briefing, por exemplo. Ou a comunicação tá muito por WhatsApp, não tá rolando. Tem que ser por e-mail, porque todo mundo consegue ver, por exemplo, né? A gente tá perdendo tempo com comunicação, com repasse de comunicação, ao invés de estar com a mão ali na massa do trabalho, fazendo, né? Produzindo. Então, tente entender ali com seus clientes, consigo mesmo, né? Com o que você pode oferecer e pode melhorar, e com os seus colaboradores, o que tá falho dentro das entregas, aqui também o que vocês podem melhorar, e os elementos, o que vocês podem melhorar nesses elementos, batam aí na marca de vocês, se elas são facilmente reconhecidas, lembradas, né? Se elas são agradáveis mesmo, se elas são adaptáveis, atemporais, se elas realmente propõem
mudança, né? Eu mandei um e-mail para vocês, se eu não me engano, falando do feedback, que para me ver chorar é só mandar um feedback me contando qual foi a mudança na empresa. E aquele feedback é um feedback real, e eu tive outros feedbacks daquele, que o cliente, a gente estava com 2 meses de gestão e o cliente falou, caramba, a gente já está faturando R$ 2.000 por semana em pedido. A gente vai ter que aumentar a equipe, a gente vai ter que contratar motoboy, isso no meio de uma pandemia. Aquilo para mim foi... tô dormindo feliz até hoje. Não vou nem falar que dormia o dia inteiro, não, mas até hoje eu estou feliz com aquele feedback de ter transformado a vida daqueles clientes, a ter tempo com a família deles, né? Porque empreender te permite uma flexibilidade, a ser rentável, né? Então, eles conseguiram rentabilidade na empresa deles através desses pilares aqui que a gente estruturou e a criação de conteúdo estratégico, né? Então, basicamente isso. Vou encerrar aqui já com vocês, mas eu vejo vocês de novo amanhã, às 5h30. Vou fazer um pouquinho mais cedo amanhã, que eu vi que muita gente tem aula, vocês pediram, ficou meio empatado ali entre o horário das 6 e 5. Para mim, ainda melhor 5h30, eu achei ali um consenso entre vocês e eu. Porque eu tenho as coisas da faculdade para fazer, mas enfim, nós vamos nos falando. Até amanhã eu libero esse link da aula para vocês. Eu vou editar bonitinho, fazer um e-mail bonitinho, envio no e-mail de vocês e lá no grupo do WhatsApp também. Bom, para quem ficou até agora, muito obrigada pela presença. Sempre um prazer dar aula assim para vocês, eu gosto muito. E basicamente é isso. Boa noite. Se tiverem dúvidas, mandam lá no grupo, me chamem no Telegram, me chamem no Instagram e a gente vai se falando sempre, que eu sei que é uma coisa muito densa. Realizada. Então, até amanhã para vocês. E apliquem tudo que vocês entenderam, tudo que vocês aprenderam aqui para potencializar a marca de vocês e tornar a marca de vocês, além da bolha do Instagram, uma marca realmente concisa. Tive que entrar um pouco atrasada, mas foi incrível. Obrigada. Tá tudo salvo, Nicole, fica tranquila. Então, até amanhã. Não tá saindo.